nosso encontro marcado dessa semana, a primeira semana do mês de janeiro de 2017, é com Ângela Antonelli. Ela que é formada em Relações Públicas, tem pós-graduação em Psicologia Esportiva, inclusive já esteve conosco aqui na Vale TV, participando do programa do Valdir Eisman, ele que apresenta o esporte na TV. Meu colega há mais de 30 anos teve o privilégio de contar com a sabedoria da Ângela em muitas edições do seu programa, onde ela fazia uma análise, dentro da psicologia esportiva. Mas nessa semana a gente vai ter aqui, na verdade, uma caminhada holística. Seria isso? Bem-vinda. Obrigada, ao Cláudio. Encontro Marcado. Apresente para o nosso telespectador quem é Ângela Antonelli. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. Fiquei muito grata, estou grata. E olá para todos vocês, telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Então, como o Cláudio comentou, tem momentos na vida que a gente vai em busca de um propósito maior. Então eu diria que essa parte de mim que é holística, o que seria holístico? É uma parte, é uma visão de mundo ampla, é quando tu olha para o todo, sabe? Onde o ser humano é visto. Você, por exemplo, o que seria holístico aqui? Nesta relação, eu estou olhando para o Cláudio, como uma pessoa em sua integralidade, onde ele tem uma parte física, uma parte mental, uma parte emocional e uma parte espiritual, que muitas vezes na psicologia, é um mundo que fica numa certa obscuridade, é um mundo que ele não é muito comentado nas salas de aulas. Eu estou formada há um certo tempo já e eu ouvi de alguns colegas que agora está se começando a falar sobre espiritualidade, o que para mim é uma dádiva, porque o ser humano é isso, a gente não é só matéria, a gente não é só físico, a gente tem todo aí um manancial de energia, a gente é um oceano de energia e tu ver o ser humano dessa forma, Cláudio, faz toda a diferença. A impressão que eu tenho às vezes é que a ciência, vamos falar de ciência, ela chega no ser humano 80, 85% e o restante fica uma lacuna, Às vezes tu vai no psiquiatra, tu vai no psicólogo, tu vai no neurologista, qualquer linha de medicina, qualquer especialidade, vamos dizer assim, se este profissional da linha médica, da ciência, ele é um tanto cético, fechado para essa questão da espiritualidade, ele não vai te olhar nessa tua inteireza. A parte espiritual, ela fica à deriva, ela não é olhada. E quando isso acontece, no meu entendimento, se perde uma riqueza do sujeito, de olhar para esse sujeito de uma forma inteira, na sua inteireza, vamos dizer assim, em tudo que a gente é. Einstein já dizia, eu vou falar um pouco do Einstein porque tem frases dele que eu amo, que eu penso também da mesma forma. Que Einstein já dizia, que existe a matéria, existe a energia, mas que tudo é energia. Depois, com a física quântica, se começou a vislumbrar um universo onde os átomos sempre em movimento, a matéria seria uma criação nossa. Então, para a matéria existir, deveria existir um observador. Então, um evento só, isso é bem complexo, a gente não vai entrar em física quântica porque é um assunto de muita complexidade e não é o propósito, não é a intenção do programa, dessa nossa entrevista. Então, tu entraria para essa esfera que a física quântica coloca, onde para um evento acontecer precisa de um observador. Então, isso é difícil de entender, por isso que nós não vamos entrar nessa conversa. Mas tem uma frase do Einstein que eu gosto muito,
né? E que já que a gente está falando de ciência e espiritualidade, Einstein dizia uma frase que ela é muito conhecida, que a ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem a ciência é cega. O que tudo isso quer dizer, né? Sabe aquelas pessoas que ficam fanáticas? É um estado de cegueira. É quando a pessoa entra numa religião, a gente está falando aqui de religião agora, não espiritualidade. Nós vamos falar sobre essa diferença logo após. Que a pessoa, ela se torna tão fanática no seu Deus e na crença que é instituída, na religião que ela segue, que ela não vê mais nada. É uma pessoa que daqui a pouco não utiliza mais da sua razão, né? Então, não tem mais um embasamento científico para suas colocações. E, ao contrário disso, a ciência puramente simples, sem a espiritualidade, é o que a gente estava falando antes, que tu fica tão na razão, tão centrado na razão e nos objetos, né, que a ciência precisa ser quando tu faz uma experiência científica, tu precisa comprovar aquilo, tem que ser um objeto palpável. Então tu fica tão racional que tu perde essa questão da espiritualidade, essa coisa também de uma força maior que nos permeia. Então ela fica manca. Então, ciência e espiritualidade, o correto seria que as duas pudessem caminhar juntas, de mãos dadas, lado a lado. Esse olhar para o sujeito, para o ser humano, dessa forma, com as duas andando juntas, seria esse olhar holístico de que nós falamos. É olhar o ser humano em sua inteireza, em toda a sua beleza, em tudo que o constitui. Muito bem. Já tiveram mais ou menos uma noção, né, da conversa que vamos ter durante essa semana aqui com a Ângela, direto aqui do seu cantinho mágico, que eu me sinto muito bem aqui. Parabéns. Obrigada. Por esse lugar aqui muito agradável. E amanhã a gente retoma esse bate-papo aqui no encontro marcado dessa semana, conversando com Ângela Antonelli.